Graças a Deus, né? Deus abençoe, viu, irmão Marcos? Eu tive que sair aqui rapidinho, né? É tão bom, né, missionária Ruth, a gente ser amado. Tem um casal dos Estados Unidos, veio aqui em Caldas Novas, estava me procurando só para me dar um abraço, que eu sou pai na fé do pastor deles lá. É tão bom, né? Saber que a gente semeou e eles estão ali no CTC, vieram rapidinho. Eu fiquei muito feliz, glória a Deus por isso. Irmãos, nós vamos para a palavra de Deus, que a hora não nos espera, né? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, falar direitinho, né? A língua chega e enrola. Capítulo 34. É bom a gente aprender, irmão. Eu sei que, às vezes, muitos passam pelo seminário, pela escola, ou já tiveram pastores como eu tive, que nos ensina, né? A palavra de Deus. E nós vamos para o livro, né, de Deuteronômio, que significa a repetição da lei, né? Trazendo na memória do povo, mais uma vez, o que Deus requeria daquele povo, a forma que o Senhor queria que eles conduzissem. E hoje nós vamos falar do último encontro aqui na terra, né? Do momento tão especial, de um homem tão especial também, que deixou um legado tão grande, tão maravilhoso, tão importante. Glória a Deus. Eu vou ler naquela linguagem ali. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhes o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para a veres como os teus olhos, porém lá não passarás. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Olha aqui que coisa maravilhosa. Os seus olhos nunca se escureceram. E a segunda coisa que não aconteceu com ele também, nem perdeu ele o seu vigor. Como Deus cuida dos seus, hein? E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os seus dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse momento tão especial, que nós vamos estar relembrando esse momento e aprendendo lições importantíssimas. Que o Senhor venha continuar falando conosco nesta noite e que esta mensagem verdadeiramente cumpra o propósito pelo qual o Senhor tem colocado para nós estarmos estudando aqui, em nome de Jesus. Podeis tomar assento, meus irmãos. Irmãos, é interessante que quando nós lembramos de Moisés, a gente sabe que Moisés, houve aquele momento que ele não pôde entrar na terra prometida,
Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui, aliás, uma pergunta e algumas pessoas me respondam. Como que você se lembra de Moisés? Quando você ouve falar de Moisés, o que te traz à memória acerca de Moisés? Homem manso, paciente, o que mais? Grande líder. Hã? Entendi, Mangleiva? Lembra da autoridade de Deus sobre ele na travessia do Mar Vermelho? Mais alguém daquele lado ali? Vamos começar assim, para não embaraçar. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa que você lembra de Moisés? Só um minutinho. Depois eu volto nos 6 aí. Vocês eu vou apertar mais um pouquinho. Hã? O homem mais manso da terra, perseverante. Lembra alguma coisa aí, Tiago? Moisés? Hã? Abertura do mar, né? Essa fileira aqui. Quando se lembra de Moisés, lembrar de Moisés, o que você lembra dele? Quer falar, Moacir? Pode falar. Hã? Escutou o conselho de Jetro, né, seu sogro. O que mais nós lembramos aí? Aí atrás, os irmãos aí. É o que, irmã Joelle? Hã? Aqui, irmãos, mais alguém aqui? Hã? Quando ele viu, ali teve um encontro com o Senhor, né? Na fenda da rocha. Mais alguém aí? E vocês? Manso. Um homem que Deus falava face a face. O que você falou, Anderson? Um grande líder, né? Irmãos, por que eu fiz essas perguntas? Aliás, esta pergunta e ouvi a fala de muitos. Porque a maneira como nós vivemos é a forma que as pessoas irão lembrar de nós. A nossa caminhada, a nossa fé, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de ser, é o jeito que as pessoas irão lembrar de nós. Aí agora eu vou fazer uma pergunta, você não precisa de me responder, mas responda para você mesmo. Se você morrer hoje, qual é a forma que as pessoas vão lembrar de você? Principalmente na vida cristã. Quem é você? Não é coisa séria que a gente aprende aqui? Você vê que quantos anos Moisés foi embora desta terra. Nós nunca conhecemos Moisés. Nem de longe a gente não viu ele. Mas, quando nós lemos pela palavra de Deus, porque a Bíblia, irmãos, eu já disse isso aqui e repito, algo muito importante, melhora meu retorno, Rodrigo. Fica com dó do meu retorno, não, senão você acaba com a minha voz. E o que acontece? A palavra do Senhor, ela fala também dos defeitos de Moisés. Mas vocês podem ver aqui que, hora nenhuma, a gente citou o defeito de Moisés. Todos que citaram lembraram de Moisés como alguém muito especial. Ou seja, todos nós temos defeito. Ninguém é perfeito. Mas é muito importante, irmãos, a maneira que os nossos filhos, netos, a igreja que nós congregamos, as pessoas por onde passamos, lembrar de nós. E como servos do Senhor, nós vemos aqui Moisés, né, no momento, porque a gente tem que entender que mais cedo ou mais tarde, enquanto Jesus não chega para buscar, não volta para buscar a sua igreja, a morte vai continuar ceifando. Muitos vão continuar dormindo no Senhor, vão partir para a eternidade, seja com o Senhor,
seja sem o Senhor, né? Até porque nós não temos controle sobre a morte. Não temos. Não tem ninguém que a morte chegou e pode dizer assim, vai embora, hoje você não vai me levar. Faz igual aquela história, né? Do homem que a morte chegou e veio buscar um mais moreno, um branquinho, e ele pegou e pintou o corpo, ficou bem marronzinho, né? E a morte diz, já que eu não achei o branquinho, eu vou levar você mesmo, moreninho. Então, não adiantou, ou seja, o que isso quer dizer essa história? Que não adianta fugir, você pode maquiar, você pode pintar, você pode tentar esconder, mas, como diz o Cláudio Duarte, a senha chega. E a gente vai ver aqui o legado que ele deixou, porque nós não temos, como eu disse, controle sobre a morte, mas nós podemos viver de uma maneira muito especial, irmãos, neste mundo, como servos de Deus, como líderes, como instrumento na mão de Deus, como alguém que o Senhor pode contar conosco, como alguém que mesmo depois de morto, alguém vai seguir os nossos conselhos, alguém vai lembrar e vai desfrutar ainda de orações que nós fizemos por eles e que Deus ainda trará resultado, ainda trará resposta, ainda cumprirá promessas na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, e é muito importante. Eu sei que muitos irmãos aqui lembram de muitas pessoas, talvez dos seus pais que já partiram, dos seus avós, de conselhos importantíssimos que foram deixados, principalmente na vida cristã, como nós devemos conduzir, servir a Cristo, estar na presença de Cristo, ter uma vida correta. Eu tenho certeza que todos nós lembramos de algumas pessoas na nossa caminhada que nos deixou exemplos importantes e que nos faz muita falta. Apesar dos anos talvez terem passado, mas fazem falta na nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, irmãos, nos chamou para deixarmos legados. Deus também nos chamou para deixarmos uma história. Talvez a nossa história não vai ser escrita no rol dos livros desta terra, mas está registrada no livro do céu. Tem um rol, lá no céu um livro, que tem um rol de membro, né? Do livro da vida, das obras que nós fazemos. A Bíblia diz que abriu-se o livro, abriram-se os livros, e foram ali. É claro que a gente sabe que é uma maneira para a gente entender, ou seja, que lá no céu nada passou desapercebidos, né? É algo, não quer dizer que Deus está lá com o livro e vai abrindo e um anjo vai lendo o livro, mas a gente entende muito bem o que está querendo dizer, que está tudo registrado, ou seja, nada passou desapercebido que aconteceu nesta terra que não está no céu, está desapercebido diante de Deus. Não passou desapercebido diante do Senhor. E é importante, porque a gente observa, eu estava observando esses dias, alguém que estava postando, uma pessoa que trabalha com fazer essas postagens. Cada um tem um gosto e tem uma maneira, né? Só de ir nas lápides dos túmulos para ler os dizeres que deixaram. E dizeres ali, alguns importantíssimos, né? Dos feitos daquela pessoa. Mas quando nós vemos aqui, a Bíblia traz claramente, Moisés, não sabemos aonde ele foi sepultado. A palavra do Senhor, daqui a pouco nós vamos ver aqui o zelo de Deus com ele, para a gente entender esta palavra, porque a Bíblia vai nos relatar algo muito importante. No capítulo 34, quem está ali hoje é o Bruno. Capítulo 34, Bruno, coloca para mim o versículo 10, 11 e 12. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Eu acho, pastor Luci, que se fosse escrever na lápide de Moisés, seria isso aí. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. O 11. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Que coisa maravilhosa, né?
Que coisa maravilhosa é as marcas que foram deixadas por esse homem de Deus. Paulo disse que ele trazia no seu corpo as marcas de quem, meus irmãos? As marcas de Cristo. E quais são as marcas que nós temos, que somos marcados por Deus? É importante nós estarmos atentos a isso. Quais são as marcas de Cristo que eu trago na minha vida? Quais são as marcas de Cristo que eu conduzo na minha caminhada e tenho na minha vida? Em que eu fui marcado? No que eu estou marcado? E nós vemos aqui que esse homem ficou marcado, primeiro, pela sua comunhão com Deus. Pela comunhão que ele tinha com o Senhor. No verso 10, voltando aí, Bruno. Olha a comunhão de Moisés. Era grande. Ele disse, olha, muitas pessoas, outros depois tiveram aí comunhão, mas igual Moisés. E eu estava olhando e achando interessante, porque eu fiquei pensando, Senhor, Moisés morreu? Quem que escreveu esse capítulo aqui? Quem que o Senhor usou? E eu estava observando que tudo indica que seja o profeta Samuel, que fechou esse livro de Deuteronômio. Porque não foi o próprio Moisés escrevendo dele mesmo, mas a própria palavra do Senhor nos mostra algo, que muitas vezes não precisa da gente ficar rotando santidade e nem querendo enaltecer a nós mesmos. Mas o próprio Deus, irmãos, Ele dá testemunho e usa o escritor para dizer nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, a quem conhecera o Senhor face a face. Que coisa maravilhosa. Irmãos, que nós possamos marcar esta geração, verdadeiramente, conhecendo nosso Deus. Irmãos, hoje o que a igreja mais precisa é conhecer o Senhor a quem ela adora. Muitas vezes nós estamos adorando um Deus que nós não temos intimidade com Ele. Nós estamos trabalhando em uma obra que nós não temos intimidade com Ele. Não temos nenhuma marca do nosso conhecimento com Ele. E às vezes não sabemos, não temos profundidade na nossa comunhão com o Senhor. Mas nesta noite Deus está trazendo lições importantes para nós. Irmãos, vamos ser marcados primeiramente na nossa vida, não pela fala bonita que temos ou pelas coisas que fazemos, mas pela nossa comunhão primeiro com o Senhor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é simplesmente pelos dons que ele tem na obra de Deus, é pela comunhão que ele tem com o Senhor. Eu posso não ser pastor, mas ter uma comunhão com o Senhor. Eu posso não ser um pregador, mas ter comunhão com o Senhor. Eu posso não ter dons de profetizar, mas ter comunhão com o Senhor. Conhecer o Senhor a quem eu adoro. Por isso que o profeta disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, nosso Deus. A Bíblia diz que as pessoas erram por quê? Por não conhecer a Deus, por não conhecer o poder de Deus. Irmãos, quantas coisas maravilhosas Deus poderia operar na nossa vida, no seio da igreja, se nós buscássemos ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Porque para ter comunhão com Ele, não é uma foto de um quadro pintada pelos homens, mas é uma vida consagrada a Ele, quebrantada, humilhando diante dEle, chegando a Ele, obedecendo, ouvindo a sua voz, tendo intimidade com o Senhor. Aleluia! Porque quem tem intimidade com o Senhor é quebrantado. Quem tem intimidade com o Senhor tem amor. Quem tem intimidade com o Senhor tem compromisso com as coisas do Senhor. Tem compromisso com a palavra, em viver a palavra, em aplicar a palavra, em pregar a palavra. Porque quando nós temos, a gente observa as pessoas do mundo, quando elas conhecem um artista, elas dizem, eu conheci fulano, eu tirei uma foto, eu tive o privilégio. Eu vejo pessoas que às vezes estão no aeroporto, na sala de embarque, vê lá
um ator, uma atriz, e aí diz, eu conheci, olha, pessoalmente, e dá todas as diretrizes ali. Às vezes a gente vê na televisão, parece tão grandona, né? Tão grande, tão robusto. Eu mesmo trabalhei muitos anos no aeroporto, 21 anos, eu embarquei muitos e desembarquei muitos deles. A gente olhava e falava, meu Deus, pensava que era uma mulher grandona, era pequenininha. Pensava que era um homem, zarrão, era pequeno. Mas quando a gente olha, o Senhor não é apenas para a gente pensar, irmãos. O Senhor quer ter intimidade conosco. Sabe o que eu acho lindo no livro de Gênesis? É que não era Adão que ficava procurando, o Senhor estava sempre procurando Adão para ter intimidade com ele. Irmãos, Deus está sempre querendo ter intimidade conosco. Agora depende se a gente vai esconder de Deus ou se a gente vai se aproximar do Senhor. Aleluia! Vamos ter mais intimidade com o Senhor, meus irmãos. Vamos ser marcados nesta geração por um homem e uma mulher de Deus, por sermos um homem ou uma mulher de Deus, marcados pela presença de Deus na nossa vida. E é tão maravilhoso ter intimidade com o Senhor. Quando a gente começa a ter intimidade com o Senhor, esses dias eu estava aqui no ciclo de oração, eu não me lembro quem, uma das irmãs disse assim, eu acho que foi a missionária Adriana, ela disse assim, mais oração, mais poder. Eu lembrei. Ela diz, quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Quanto menos a gente ora, menos a gente quer orar. E aquela palavra foi uma palavra que falou muito comigo, porque naquela semana eu estava fazendo um propósito de oração com o Senhor, durante alguns períodos, e tendo algumas dificuldades, porque quando me preparava para tirar aquele período, acontecia alguma coisa, e aí era a resposta de Deus, trazendo para mim, naquela fala que ela deu aqui, simplesmente o Senhor dizendo, quer mais poder, André? Chega mais perto de mim. Quer ter mais desejo de orar? Comece a orar mais, André. Irmãos, e é assim, a gente vai começando a ter intimidade, e à medida que a gente vai tendo intimidade com o Senhor, a gente vai desejando a ficar mais íntimo dEle, porque a presença do Senhor nos alegra, a presença do Senhor nos renova, a presença de Deus nos traz vigor, irmãos. Vigor, aleluia, glória a Deus, que nós possamos sair daqui nesta noite e dizer, Senhor, eu quero ser marcado da Tua presença, da intimidade do Senhor. Por isso que Moisés tinha razão, quando Deus disse que ia mandar um anjo, ele disse, não, Senhor, se a Tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Era como se Moisés estivesse dizendo, eu não aguento viver longe do Senhor. Eu não suporto a tua ausência. Esses grandes pregadores que ganharam muitas almas para o Senhor, algum deles, eu não me recordo o nome, ele diz que a pior tristeza do inferno não será fedor de enxofre, essas coisas que dizem, mas é a ausência de Deus. Irmãos, olha, não queira ficar nesta terra após o arrebatamento, porque vocês imaginam, quando o Espírito Santo subir com a igreja, for embora com a noiva do Cordeiro, que caos que vai virar isso aqui? Que caos! A gente vem para o culto, Deus está operando, Deus está falando, a gente ainda sai daqui de qualquer maneira. Agora imagina aonde não tem a presença do Senhor. Onde não tem a presença do Senhor. Por isso que Davi tinha razão, quando ele disse, Senhor, aleluia, torna-me dar a alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu Espírito Santo, aleluia. Irmãos, a gente precisa de ter a alegria da salvação. O crente salvo, quem é salvo e tem certeza, diz o corinho, dá glória a Deus. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé, bate palma, canta, louva, adora. Aleluia! O que a gente está mais precisando na igreja é ter certeza da salvação. E ele disse, não retire de mim, Senhor. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Irmão, o crente salvo é marcado por Deus. O crente salvo faz a diferença.
o crente salvo. E aí ele disse: não retire de mim. E depois: Senhor, para onde eu fugirei? Eu não quero, porque eu sei que o Senhor está me vendo, o Senhor conhece tudo. Nesta noite, meus amados irmãos, a gente tem visto o Evangelho e algumas atitudes que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar de dentro para fora. O Espírito Santo vai gerando a conversão, é de dentro para fora. É de dentro que ele vai trabalhando no nosso ser. Irmãos, ai de nós sem a presença do Espírito Santo. E Jesus sabia que nós não daríamos conta, mas ele disse: eu estou indo para o Pai, mas tem um outro Consolador chegando aí. Tem um Consolador, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Irmão, não queira levar a sua vida cristã órfão, sozinho. Receba esse presente do céu, que é o Deus Espírito Santo na nossa vida, aleluia. Pouco falado, pouco adorado, pouco percebido. Por isso que a Bíblia diz: olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Ele tem zelo por vocês, ele tem ciúme de vocês, ele tem cuidado de vocês. E a gente observa aqui a vida de Moisés, né, marcada pela presença do Senhor. E a segunda coisa, aí depois que vem, né, versículo 11, Bruno, põe aí. E Deus usava ele maravilhosamente nos sinais, ou seja, era um homem que quando Deus enviava, ele ia. Ele não temia ser usado, ele não temia ser um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, não tema ser um instrumento nas mãos de Deus, não tema ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ah, mas Deus mandou eu orar, mas eu fiquei com vergonha. Não faça isso, ore. Deixe Deus operar sinais e maravilhas através da tua vida. Você é um vaso que Deus escolheu nesta terra. Nós somos instrumentos que Deus chamou para ser marcado. Aleluia! Irmãos, quem sabe no lugar que você mora, alguém diz: chame a fulana, porque quando ela ora, os céus abrem e as coisas acontecem. Quando ela fala, minha alma pega fogo, se alegra. Quando ela me aconselha, apazigua a minha alma. Aleluia! Deus usava ele para ir até Faraó, para mostrar o seu poder diante de todo o Egito e diante do povo de Israel. Deixa Deus nos usar para mostrar o poder dele na nossa casa, diante da nossa casa, diante dos nossos amigos, diante da nossa parentela. Deixa Deus nos usar. Ele disse: olha, esse homem dava tanta oportunidade para Deus usar, que não teve ninguém semelhante a ele. Não teve. E eu fico pensando, Deus dizia: Moisés, vai lá falar com o faraó. A última vez que foi, então, não foi fácil, né, pastor Valdir? Vai lá e diz para eles: se não deixar meu povo sair, eu vou passar e vou matar todos os primogênitos. Mas ele foi. Deus dizia: coloca aí, pode tocar no mar. O mar abria. Que Deus nos levante nesta geração. Irmãos, Deus não mudou. Esse negócio de achar que sinais e maravilha, o problema é que a gente está vendo tanto charlatão brincando com as coisas de Deus, e aí a gente está inibindo de ser usado por Deus e de ser instrumento. Mas é nesse tempo de falsos profetas que Deus quer levantar os verdadeiros para fazer sinais e maravilhas e declarar para esta terra que Jesus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele permanece sendo Deus. Dê lugar ao Espírito Santo. Você vem para um culto, irmão, quer chorar, chora. Não importa o que da esquerda e da direita vai dizer. Quer falar em línguas, fale. Quer sentir a glória, deixa a glória fluir sobre a tua vida. Deus mandou orar por alguém, ore. Deus mandou dar um abraço em alguém, dê esse abraço cheio da virtude do Espírito Santo. Não permita que alguém te impeça de ser instrumento.
Porque tem gente que implica até com a oração que a gente faz, até no templo. Mas Moisés não preocupou, porque ele tinha intimidade com Deus. Não estou falando de carnalidade, nem de gente que fica zoando com as coisas de Deus, mas de pessoas que têm compromisso com o Senhor. E o Senhor enviava ele para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Quando Deus te enviar, vai na autoridade do nome de Jesus. Vai no nome de Jesus. Pode ser doutor, pode ir, porque Deus vai te dar respaldo, vai operar sinais e maravilhas. A segunda coisa que ele não temia, ele ia e fazia o que Deus mandava. Aleluia. E às vezes a gente fala, por que eu não fiz? E a gente ouve a voz do Senhor bem clarinha assim, ó, bem limpa, no nosso ouvido dizendo, faz. E a gente não faz. E às vezes a gente teme, né, de fazer. Nós somos humanos, irmão. A última vez que eu fui ao médico, em Goiânia, o Senhor falando para mim, ora por esse homem. Eu pensando, Senhor, mas ele não me pediu oração, ele sabe que eu sou pastor. E o Senhor disse, ore por ele. E eu resistindo ali. Resistindo, missionária Marli, sentadinho, resistindo. Aí quando eu levantei, parece que uma força do Senhor me tomou. Eu falei para ele das coisas de Deus. E orei por aquele homem. Quando eu termino a oração, ele disse, como eu precisava desta oração. Como eu estou aliviado. Esses dias eu fui aqui também levar a pastora, da mesma forma o Senhor disse, ore por este homem. Irmãos, Deus quer nos usar, igreja. A gente não precisa de trazer um pregador lá dos Estados Unidos para ele operar sinais e maravilha, não. Aqui tem profeta, tem você, tem eu, que Deus quer operar sinais e maravilha. É bom quando alguém vem usado por Deus, mas Deus não quer usar apenas um na terra. Deus não é exclusivo de uma única pessoa. Deus nos levanta e quer usar a mim e a você. A mim e a você. Hoje eu falei algo na rádio sobre as nossas palavras trazerem deleite, prazer, algo para alguém. Irmãos, a gente precisa de mudar isso. Nós precisamos tomar esta autoridade de Deus na nossa vida. Eu falava ali, tem mulher que tem dificuldade de abençoar o marido, irmãos. É só o casal. Vive junto, dorme junto, está tanto tempo junto. Mas tem dificuldade de abençoar. Mas para falar o defeito tem uma rapidez. Né? É rapidinho para falar o defeito. Mas tem dificuldade. Irmã, levanta cedo, abençoa esse homem que Deus colocou do seu lado. Declara sinais e maravilha. Deixa Deus te usar. Aleluia. Quando ele sair para a rua, ele vai dizer, lá em casa tem uma mulher que opera sinais e maravilha. Deus através da vida dela. Lá em casa tem uma mulher de oração. Abençoa seus filhos. Quando eles estiverem na prova ou querendo fazer qualquer coisa, você vai dizer, mãe, ora por mim. E marido, irmão? Marido também que não abençoa a mulher. Abençoa a sua esposa. Para de ficar mostrando defeito dela. Diz, ser uma bênção, mulher, eu te abençoo. Você vai ser mais vitoriosa. Você vai fazer mais isso assim, assim. Você vai ser uma bênção. Abençoa, irmão. Deus não nos chamou para ficar praguejando marido e mulher, filho, não. Abençoa. Dá uma palavra de encorajamento. O homem está jururu. Aí, em vez de você levar problema para ele, dá uma palavra para levantar esse homem. Dá uma palavra para levantar essa mulher. Traz uma palavra de encorajamento para ela, para ele. Diga assim, você já passou pela luta. Quantas coisas você já venceu, você vai vencer de novo. Aleluia, irmão. Você é instrumento de Deus. O filho está num momento difícil, declare sobre ele, diz, meu filho, essa luta vai passar, tudo passa, essa tribulação vai passar, em nome de Jesus, levanta e vai avante. Dá uma palavra de consolo. Deus quer nos usar, irmãos, para operar sinais e maravilha. Deus quer nos usar. Mas aí o pai disse, é burro, vai avante, né? Você não dá conta. Menino, irmão, começa a abençoar desde criança. Desde criança. Eu sempre oro e digo, Senhor, não geramos filho para este mundo e nem para Satanás. A tua palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Os meus filhos são herança do Senhor. Me ajuda a cuidar deles, Pai.
É assim que Deus quer nos usar. Deus chegava lá para Moisés, para Faraó e dizia, Deus quer a adoração do seu povo, vai liberar? E começava a fazer sinais e maravilhas. Irmãos, Deus quer te usar para operar sinais e maravilhas, primeiro lá dentro da sua casa, lá na sua igreja, que é a sua casa. Deus quer operar sinais e maravilhas. O problema está sério lá, deixa Deus te usar, se levante, seja marcado por Deus como um instrumento dentro da tua casa, como instrumento da tua vida. Aleluia. Às vezes a minha mãe fala assim, nossa, Miriam, hoje não está boa. Eu digo, mas vai ficar, porque eu estou orando por ela. Deus vai fazer, mais do que isso Deus já fez. Deus vai fazer. A gente precisa de levantar a cabeça, né? Ah, aconteceu, bati o carro, amassei o carro, meu filho, graças a Deus foi o carro compra outro, você está vivo, melhor é você comigo. É assim, irmãos. Mas aí a gente fica lamentando. Não. E aí quando a gente concorda, quando a gente abençoa, quando nós deixamos Deus nos usar, Deus opera maravilha, abre porta onde não há porta, toca nos corações, entra com a providência, faz milagre, faz maravilha. E aí a gente só dá glória, só louva, aí tem testemunho para contar, vem alegre para a igreja, aleluia, porque Deus nos usa, irmão. Vamos marcar esta geração sendo instrumentos de Deus. Parte 3. Em toda a mão forte, em todo o espanto, Deus operou, fez também diante de todo o povo de Israel, declarou quem era o Senhor na vida dele. Aí quando chega o finalzinho da vida de Moisés, eu lendo e buscando também para nós algo muito importante, irmãos, na nossa vida e aquilo que Deus tem para a nossa vida. Imagina o encontro de Moisés no Monte Nebo. Quantos anos Moisés tinha? Alguém lembra a leitura que nós fizemos? Quando ele morreu, para esse encontro? 120 anos. Arão já tinha morrido, Miriam já tinha partido, uma quantidade já tinham partido. Mas ele não falou assim, Josué, me leva até lá no monte. Irmãos, existem encontros que é pessoal. Aquele momento era um momento entre Moisés e Deus. E algumas coisas que me chamam muito a atenção aqui, quando Moisés vai enfrentar, ele vai fazer aquela trilha no cume daquele monte ali, para ter um encontro com o Senhor. A Bíblia não diz que Moisés teve medo. Irmãos, a gente vive, é claro que quando fala, principalmente, eu imagino isso, que chega um momento da partida, se o médico, tem gente que quando só de falar, já tem a síndrome do avental branco, né? Só de falar de chegar no médico, a pressão dele é normal, mas vai lá para cima. Quase sofre um infarto antes de entrar na sala do médico. Mas isso aqui vai nos ensinar a descansar em Deus. Cada pessoa tem uma atitude, né? A irmã Adriana estava junto comigo o dia que o doutor Rui falou, eu fiquei com dó da sua esposa, porque ela pediu para ser entubada. Não foi, irmã Adriana? Ele falou isso. E depois ela disse, eu orei a Deus, eu achei que eu estava partindo, que eu ia partir, e disse, Senhor, falei meu compromisso com o Senhor, pedi perdão e descansei para encontrar com o Senhor. Eu estava convicta de que meus olhos iam fechar naquele momento. Ela disse, a única coisa que eu não quero, doutor, é ver ser entubada. E aí eu fico pensando
a tranquilidade de ir embora para encontrar com o Senhor. E aí eu pergunto para mim mesmo, será que eu seria assim? E a gente vai observar que às vezes só de um diagnóstico a gente já fica tão desorientados, tão preocupados, porque nós somos humanos, é claro. Mas ele caminha, e ele não caminha enganado, pastora Luci. Ele caminha sabendo que naquele encontro ele não voltaria mais a descer daquele monte. Seria um encontro final. Seria o momento dele com o Senhor. E ele vai subindo. A Bíblia diz que ele estava com todo vigor. Ele estava com a sua visão totalmente límpida, clara. Não tinha nada na sua visão, nem óculos. Naquele tempo também não tinha. Mas a própria palavra nos revela que Moisés estava bem fisicamente. Moisés, ele estava bem, não foi uma morte natural para dizer, olha, ele estava muito idoso, bem debilitado, quando ele subiu no monte infartou, porque não dava conta, porque forçou muito. Não, ele estava cheio de vigor. Deus tinha dado para ele vigor. Irmãos, o profeta Isaías, ele profetizou dizendo algo, diz, olha, ele faz forte ao que está cansado, e ele dá vigor para quem não tem mais vigor. Quem sabe nesta noite, você está cansado, mas o Senhor está dizendo que ele dá força ao cansado, e dá vigor para quem não tem mais vigor. Em nome de Jesus, receba vigor da parte de Deus para a tua vida. Aleluia! E ele caminha, e ele sobe. Deus havia preparado tudo. Ah, irmãos, é uma palavra que às vezes a gente não quer ouvir, mas Deus já preparou tudo. Deus sabe quantos vão esperar o dia do arrebatamento e quantos vão ser chamados antes do arrebatamento. Tudo já está determinado pelo Senhor. E quando nós observamos aqui, eu sei que para muitos de nós, a morte traz medo, traz pânico, traz pavor. Mas quando nós olhamos aqui, Moisés, ele sobe à presença de Deus, sereno, tranquilo, para esse encontro. Hora nenhuma a Bíblia relata que ele tentou não querer ir para esse encontro. Tentou não querer subir aquele monte, mas pelo contrário, nós vemos aqui que ele vai para aquele monte, e ali mais uma vez, ele teve o privilégio. A gente vê, pastor Washington, as pessoas querendo os melhores guias para ir para determinados países, principalmente para Israel, que entenda, que mostre, que vale a pena, né, fazer aquele passeio. Agora o próprio Deus estava com Moisés no monte, dizendo, Moisés, olha para a banda do sul, olha lá a terra que eu prometi ao meu povo. E eu estava lendo sobre isso e eu achei muito importante, é bom porque a gente vai aprendendo, que naquele tempo, e pela cultura da época, quando alguém avistava a terra, já era sinal da conquista daquela terra, que ele já era o dono daquela terra, que ele já possuía aquela terra. E quando ele via a terra, era como se estivesse dizendo, essa terra já é sua. E Deus mostrando para ele, e trazendo algo importante. E quem sabe Moisés se alegrando, porque ele não tinha entrado lá, ele tinha enviado espias. Embora Josué e Caleb eram bem chegados de Moisés e trouxeram notícias muito boas, encorajadoras, mas o Senhor começa a mostrar. E ele não estava com vista embaraçada, não, para dizer, o que é aquilo lá mesmo, Senhor? Não. Deus faz de uma forma tão gloriosa, porque as coisas de Deus não têm confusão, irmãos. Imagina ali o próprio Deus sendo o guia dele e dizendo, lá fica o sul, aquela terra é da tribo tal. A palavra vai mostrar aqui, né? E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan.
Verso 2. Verso 2, Bruno. E todo Naftali, e a terra de Efraim, e a Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E ali diz no verso 4, e disse-lhe o Senhor, Moisés, tudo isso que você está vendo, é o que eu prometi para Abraão lá atrás, Moisés. Eu já tinha prometido, já está tudo preparado, aleluia. Jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei, né? Mostro para haveres com os teus olhos. Ele disse, você não vai entrar lá, mas você está vendo que eu sou um Deus fiel, que tudo que eu faço já está preparado, já está determinado, já está pronto, Moisés. Ele não é igual eu, que deixa as coisas para a última hora, mas ele faz. Irmãos, aleluia, hoje pelos olhos da fé, nós também quando temos o encontro com o Senhor, andamos juntinho com o Espírito Santo, através da palavra de Deus, a gente já contempla a Canaã celestial, que nós entraremos lá, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e a gente observa, e eu vendo alguns historiadores dizendo, que aquela morte para Moisés, não foi uma coisa envergonhada, foi um privilégio, um prêmio que Deus deu para ele, levá-lo para a glória. Para a glória. Tem gente, irmão, que está achando que alguém partiu para a eternidade foi castigo de Deus. E não foi não, foi prêmio, foi Deus guardando ele, foi Deus segurando ele, foi Deus garantindo o céu, aleluia! Por isso que a gente não pode questionar o Senhor quando Ele leva alguém. Quando Deus recolhe alguém. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Aleluia. E a gente olha e pensa, né? E nós vemos aqui que Moisés, aleluia, ele agora tinha o privilégio, não somente de ver o Senhor pelas costas, mas ele estaria com o Senhor. Aleluia. Aqui nós temos o privilégio de sentir a presença de Deus. Mas um dia, irmãos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos queriam, eu tenho certeza, pastora Genô, que se fosse perguntar para aquele povo, até para Josué, que assumiu o lugar de Moisés, queria que ele ficasse. Queria que ele ficasse. Às vezes a gente quer, mas o Senhor sabe de todas as coisas, irmãos. Vamos entregar a nossa vida a Deus. Quando nós tivermos que ter o nosso encontro com o Senhor, a gente não vai ter medo de chegar na presença dEle. A gente não vai temer estar com Ele. Aí eu já ouvi testemunhos, e não são testemunhos mentirosos, são testemunhos de alguém, de Deus, que partiu para a eternidade, por alguns minutos, às vezes até horas, mas o povo estava orando, e a pessoa já estava sentindo o gozo do céu, e o Senhor manda voltar, e não quer voltar, mas o Senhor manda voltar. Eu imagino como João, quando tendo aquela revelação, já de idade também, com certeza João já desejava era ficar lá. Mas o Senhor disse, vai lá, escreve tudo que eu te falei, anota lá, traga a revelação para a minha igreja, glória a Deus por isso. E Moisés, até na última hora, Deus estava mostrando as coisas gloriosas para ele.
Irmãos, o crente até na hora da morte, ele não está vendo demônio, ele não está vendo coisas horrorosas. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja, a palavra do Senhor nos mostra que ele olha, ele vê os céus abertos, aleluia, e ele vê o Senhor Jesus em pé à direita de Deus Pai, esperando Estevão. Irmão, você quer mais uma revelação bonita de quando o servo vai para a eternidade, como o Senhor se posiciona? Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A palavra do Senhor nos mostra sobre Lázaro e o rico. Quando Lázaro fecha os seus olhos aqui, o anjo do Senhor o leva e o conduz até o seio de Abraão. Eu não quero pregar nenhuma heresia, irmão, mas eu penso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Eu acho que quando chega, isso é uma coisa de André, tem nada da Bíblia não. Como diz Paulo, assim diz eu e não o Senhor. Eu imagino que esse anjo que habita ao nosso redor diz, agora nós vamos até a presença do Pai. Os anjos conduziram. Irmãos, por isso que o crente salvo em Jesus, ele tem a alegria da vida eterna. Porque quando os nossos olhos fecharem para esta terra, nós já estaremos subindo ao encontro do Senhor, indo ao encontro do nosso Deus. Pastor, mas não é bom ficar falando sobre isso. Irmãos, a gente precisa de alimentar com aquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Se ficou registrado isso aqui, eu já estou encerrando, se ficou marcado para nós, o que eu quero dizer? O crente tem segurança na morte, na hora da morte. Tem essa segurança. Moisés viveu, partiu para a eternidade, aleluia. Mas uma coisa que eu acho tão maravilhosa em Moisés, eu escutei ontem alguém falando, foi até minha sogra que mandou para mim, um jovem falando acerca da bispa Keila, e ele mostrando, e aqui também vai mostrar, o quanto ela gastou a sua vida em prol da obra de Deus. Ele até dizendo, ela tinha uma casa bonita, tinha carros importados ali, mas ela não desfrutava muito disso, porque a maior parte ela estava atendendo, ela estava levando a palavra, ela estava orando para alguém, terminava os cultos, ela estava ali trazendo uma palavra, orando por alguém, aconselhando alguém, mulheres ligando, pessoas ligando, lideranças ligando, pastoras ligando, a própria cunhada dela falando que a força dela de aconselhamento era a bispa Keila, gastou o seu tempo. Irmãos, nós temos o nosso trabalho secular, precisamos trabalhar, temos a nossa família, precisamos dar atenção, temos um momento de lazer proporcionado pelo Senhor, glória a Deus por isso, que Deus nos dê esta oportunidade, e o Brasil é um dos países mais bonitos para se passear, onde tem coisas lindas que a gente passeia e não conhece tudo, mas a gente precisa gastar a nossa vida em prol do reino de Deus também. Moisés gastou os seus últimos 40 anos só em prol do reino. Sabe o que eu trouxe aqui? Algo importante, acho que eu até anotei nessa coisa que eu trouxe aqui. Algo importante, deixa eu ver onde eu coloquei na caneta. Escrevi algumas coisas, mas algo importante que ele fez, aleluia, dedicou, era essa palavra que eu queria dizer. Ele dedicou ao Senhor dos seus 80 anos até os 120 anos, só em prol das coisas de Deus. Aí é isso que eu quero falar. Irmãos, a pessoa vai ficando mais de idade, a gente sabe que às vezes o nosso vigor não vai ser igual ao de Moisés. Mas se bem nessa igreja que tem uns irmãos que, glória a Deus, tem vigor. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz, irmão, porque vocês são exemplo para mim. Então, o que a gente observa? Algo importante. E traz uma mensagem importante. Irmãos, não tem idade para Deus usar. Não deixa o inimigo colocar, eu já estou velho, deixa para os mais novos. Eu já não dou conta.
Irmãos, talvez você não dá conta de atravessar a cidade evangelizando, mas um conselho seu vale por uma multidão de outros conselheiros. Uma oração sua, um testemunho, uma saudação, uma paz do Senhor, um posicionamento, faz diferença, crente. Faz diferença. Não fica colocando barreiras, diz, Senhor, eu posso não ter a força, né? Embora Deus renova as nossas forças. Caleb estava com 85 e diz, passa a minha parte aí, meu irmão Josué, porque eu estou com o mesmo vigor de quando foi falado atrás, já estou doido para entrar na minha parte, lutar, guerrear e tomar posse. Toma posse. Crente tem que ser animado, irmão. Não fica dando um de coitadinho, dizendo, não, eu já estou velhinho, não sirvo mais para nada. Irmãos, é quem não tem Deus. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, irmão, o inferno ainda te respeita, a tua oração ainda chega lá no trono da graça. Ramande cantas tu de covas nébia, ainda vem resposta do céu. Aleluia! Glória a Deus! Até o último momento, Deus estava usando Moisés. Sabe aonde é a aposentadoria do crente? É quando fecha os olhinhos aqui. Aí o Senhor está dizendo, terminou a labuta. Terminou. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, o Senhor está dizendo, eu quero lhe usar. Eu quero lhe usar. Vocês já viram a irmã, deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Ela é da Deus e Amor. O tanto que aquela velhinha está fazendo sucesso. Eu esqueci o nome daquela irmã agora. Irmão, mas está cheio de vídeos dela. Ela está pregando em congresso de jovens, irmão Carlos. Em congresso, ela tem até a voz trêmulazinha, porque ela teve uma doença e deixou a voz dela mais trêmula. É Maria não sei o que o nome dela. Mas, irmãos, como ela está, e ela no congresso de jovens, irmão, você acha que ela chega lá falando, meu cabelinho branquinho, eu já estou velhinha? Não, ela traz palavra para os jovens, e os jovens se animam, os jovens choram, e ela diz, olha jovens, o Senhor quer usar, está cheio de vídeos no TikTok dela, cortes de vídeo de pregações, irmãos, como ela está sendo solicitada, e ela já está na idade avançada, e ela está sendo instrumento. Ei, irmão, vocês que são mais velhos nesta igreja, deixa Deus usar vocês, seja instrumento de Deus, sejam instrumentos, dá lugar ao Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, e lá ainda diz, porque para a sepultura onde vais não tem indústria, não tem trabalho. Eu finalizo, pode chamar lá, irmã, avisa o diácono para subir lá, chamar as crianças que eu já vou encerrar o culto. Aleluia! E a gente observa aqui algo muito importante dentro disso, né? Eu li algo que eu achei interessante. Adriana, você é enfermeira, não sei se você já viu muitos nascimentos de criança, ou se tem alguém aqui que ajudou nos partos de alguém, mas dizem que a criança nasce de mão fechada. Mas quando a gente morre com a mão aberta. E alguém até disse assim, que a mão vem fechada, né? Para dizer que vai segurar algo, que tem força, mas que ao ir embora vai aberta para dizer, não estou levando nada daqui. Já acabou as forças. Já foi-se embora. Então, meus irmãos, enquanto a gente tem vigor, saia daqui nesta noite dizendo, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não vou temer um diagnóstico, eu não vou temer isso, não vou temer aquilo, porque o dia que for para mim ir, eu vou. Não adianta ninguém pedir. E às vezes a gente ora, eu fico impressionado com alguns crentes, vai orar por uma pessoa de idade, como se a pessoa já tivesse de mãozinha junta, já descendo na sepultura, irmão. Aí Jesus, que faz milagre e maravilha, ele levanta o idoso e faz o jovem descer a sepultura. E todo mundo fica boquiaberto. Não é assim, Maria Tereza? Seu avô, 100 anos. Já sepultou filho, já sepultou neto, já sepultou um monte de gente. E aí alguém pensa, agora vai embora, irmão Geraldo Lopes. O homem levanta. Quer vir até aqui no culto terça-feira. É assim que Deus trabalha. Irmãos,
Vamos ter segurança em Deus, não vamos temer o amanhã. Tem gente depressiva pensando no amanhã. Esse resultado do médico não é nada para Deus. Esse problema não é nada para o Senhor. Deus muda assim da noite para o dia as coisas, dá vigor, abre portas, realiza algo nas nossas vidas de uma forma tão especial, tão gloriosa na nossa vida. E quando Moisés encerra aqui, expira os seus dias, termina os seus dias, o Senhor guarda ele. Judas vai dizer lá na epístola de Judas, vai dizer que houve uma guerra travada, querendo o corpo de Moisés. Mas Moisés era tão amado por Deus, que Deus não deu o corpo dele nem para Israel, nem para Satanás. Deus escondeu, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Ou seja, Deus nos ama, meus irmãos. Deus é que cuida de nós. Vamos ter segurança em Jesus. Quando eu li essa mensagem, vendo isso aqui, Deus colocando paz no meu coração e dizendo para mim, aquele salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais ele fará. Vamos nos colocar em pé e eu já oro e já ministro a bênção apostólica. Lembrando só do culto de oração, sexta-feira. Eu acho que se fosse dar um tema para o finalzinho dessa mensagem, quando Moisés vai partir para o Senhor, talvez eu diria, de glória em glória. Vendo a glória, a presença de Deus no monte e entrando na glória. O crente é assim, irmão, o crente não vive só de luta, não. É de vitória em vitória, é de glória em glória. Feche os seus olhos nesta noite, eu quero orar por você. Não saia sem esta oração, eu já ministro a bênção para você ter uma noite de um sono reparador, abençoado. Deus está conosco. Vamos sair daqui dizendo: Jesus, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Me usa como instrumento, porque eu não sei o meu dia de amanhã. E que a glória do Senhor permaneça na minha vida, e quando o Senhor me chamar, eu já esteja preparado, pronto para este encontro. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que o último encontro de Moisés com o Senhor foi um momento glorioso. Antes ele pediu para não partir, mas depois ele aceitou, porque ele entendeu que era o melhor que o Senhor tinha para ele. E nesta noite, Senhor, que nós possamos sair daqui mais quebrantados, mais desejosos de estarmos na Tua presença, Pai, e que a mão do Senhor nos guie, que nós não venhamos temer naquilo que o Senhor quer nos usar. Usa as nossas vidas como instrumento para operar sinais e maravilhas no meio desta geração, que nós possamos ser marcados pela Tua presença, pelo poder do Senhor através da nossa vida, e por uma vida de comunhão, de certeza, de salvação. Pai querido, toma cada um dos Teus filhos nesta noite, toma esta igreja, onde tem alguém que pertence a esta igreja, aonde tem um membro do corpo de Cristo, Pai, espalhado por esta terra, que possam continuar avantes, perseverantes, firmes, conduzindo de acordo com as diretrizes da Tua palavra, Senhor. Nos ajude a finalizar o nosso tempo nesta terra, não como derrotados, mas como vitoriosos, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus, nos conduz em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de um sono reparador, abençoa os trabalhos desta semana, desse final de semana. Os irmãos estão trabalhando, viajando, guarda, livra de todo mal, os enfermos sejam curados, e que a mão do Senhor nos leve à vitória, em nome de Jesus. A vitória é nossa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós aqui, e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, eu vou colocar lá no grupo, só um avisozinho. Eu tinha mandado lá no grupo, irmão, uma mensagem do carnê
Não estava cobrando ninguém. Aquela lá é só para lembrar os irmãos que fizeram o compromisso para estar contribuindo. Eu vou colocar lá no grupo. Sábado vai ter um encontro de casais lá na nossa igreja do Caldas do Oeste. Pastor Fabiano Reis vai estar ministrando. E aí eu vou colocar para os irmãos direitinho lá o cartaz, o horário, para aqueles que quiserem ir. Viu? Deus abençoe os irmãos.